Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar minha experiência com a ressonância harmônica, especificamente a primeira e a segunda onda. Eu já tinha gravado outros vídeos relacionados com o que tinha sido as ondas, mas eu achei que eu não estava bem apresentável, né? De aparência, eu estava tipo assim, deu vontade de gravar no dia, eu não tinha me arrumado, então eu fui e gravei. Então não queria parecer aqui desleixada, né, para dar o meu relato. Então hoje eu estou me sentindo bem, eu já estou indo para a terceira onda e eu vou deixar aqui um breve relato sobre a primeira e a segunda onda, tá? Um apanhado assim geral da primeira e da segunda onda. E a minha experiência, assim que eu enviei os pedidos da primeira onda, foi em outubro de 2025. E ali eu tinha feito o pedido pela ICA, então fiquei aguardando, fiquei na lista de espera, aguardando ali 2 meses mais ou menos, para receber o pedido. E nesse meio tempo, né, de 2 meses mais ou menos de espera, eu senti que assim que eu enviei os pedidos, eu já estava recebendo a onda. Aqueles pedidos ficaram reverberando um tempo na minha mente e tal. E foi um período que eu havia perdido a minha tia, deixei esse relato aqui, que foi as primeiras impressões antes de receber a onda. E foi um período em que eu passei de muitos altos e baixos emocionais, né? Era um período assim de muita limpeza e um processo de aprender a soltar as situações para que tudo se resolvesse, né? Então tive muita catarse financeira ali no período de outubro, novembro, dezembro. Quando chegou em janeiro, dia 12 de janeiro, recebi ali a primeira onda, né? Recebi o e-mail informando que a primeira onda já estava ativa. Eu pedi ativação à distância, eu prefiro pedir ativação à distância. E no primeiro mês, ele foi um mês mais desafiador, assim, em relação a catarses, né? Então, o primeiro mês ele foi desafiador. No segundo mês, as coisas começaram a fluir. Eu tive muita prosperidade financeira, assim, eu tive muitos pedidos de bolo, né, de pessoas que nunca tinham encomendado comigo até, e me encomendaram, né, então eu tive bastante saída de bolos ali no período de fevereiro, março, abril, maio, e surgiu também a oportunidade como afiliada também, então assim, as coisas foram fluindo bastante. Teve o perdão, foi algo muito necessário, né? Em uma situação que era preciso dissolver ali mágoa, ressentimento, então teve esse mover e foi bem bacana. Foi uma situação assim que me trouxe paz, era necessário ser resolvido para que parte das catarses financeiras pudesse dar uma cessada, né? E esse de início cessou bastante. E aí depois começou a acontecer novamente, mas de uma forma mais leve, porque já havia uma questão de comunicação. Deixa eu ver mais. Então a primeira onda, ela foi uma onda de limpeza, de prosperidade, de perdão, de situações nas quais eu consegui ver o cuidado assim de Deus. Também, não lembro, acho que foi no final da primeira onda. No final da primeira onda, eu tive uma questão de ataques espirituais, mas porque eu acredito que eu fiz uma terapia holística, onde foi acessado o campo de várias pessoas juntos, e ali não fechou o campo, né? O campo ficou aberto, e eu acredito que esses ataques foi devido a essa situação. Eu acredito que tenha sido isso, tá? No entanto, eu sempre tive muita sensibilidade em relação à mediunidade, em ver coisas, né? Então, não só agora no período da ressonância, mas antes eu já tinha muito essa sensibilidade de ver, tá? Só que
Eu ficava em paz durante muito tempo, de vez em quando que acontecia de ver, mas eu não sabia como buscar ajuda, então eu sempre, antes de conhecer a ressonância, eu trazia pessoas para orar aqui em casa e tal. Eu lembro que teve um período em que eu ainda estava na jornada até mesmo de ir para a igreja, de começar a ir para a igreja e tal, que estava muito forte isso. Eu lembro que foi um período que eu vim morar aqui, nesse lugar onde eu moro hoje. E ali eu chamava as pessoas para vir orar, e eu lembro que eu, desesperada, procurando a solução para isso, entrei em contato isso há muitos anos atrás, tá? Em contato com uma pastora, e ali ela me orientou a jogar livros de simpatias fora, revista, objetos que pudesse trazer essas coisas. E assim, não sei se fez sentido ou não, eu lembro que uma vez eu queimei tudo que eu tinha assim relacionado a isso. Enfim, gente, hoje em dia eu sei que não tem a ver com isso, tá? Foi trabalhado muito a questão do preconceito em mim, né? Tabu, preconceito, zona de conforto. Isso mudou muito, muito mesmo. Não tenho mais a questão do tabu, preconceito. Sobre a questão religiosa, né? É algo que a crença, ela realmente muda. Isso desde o período do caminho das palestras. Então, assim, eu frequentava a igreja durante muito tempo. Só que, como que eu vejo a igreja hoje? A igreja, por muito tempo, ela foi um lugar de acolhimento para mim, onde eu consegui me sentir parte de um todo, de um grupo de pessoas do qual eu queria me sentir acolhida, ter amigos, né? E sim, tenho até hoje muitos amigos que são pessoas da igreja. Mas a crença religiosa, ela muda. Por quê? Porque você conhece a Deus verdadeiramente. Você sabe que você não precisa buscar Deus fora de você. E você não consegue ficar indo para a igreja se você sabe que Deus não está fora de você. E também sobre vários outros quesitos, né? Mesmo assim, eu continuei insistindo em ir. E aí, tinha vezes que eu não estava com vontade de ir, então não ia. Até que eu soltei isso, essa questão de me obrigar a ir por ir. E aí eu comuniquei ao pastor sobre essa questão, que eu gostaria de ir, mas quando eu me sentisse bem para ir, à vontade para ir, ou como visitante, não mais como membro. E aí tudo bem, ele entendeu e ele respondeu de uma forma extremamente carinhosa, respeitosa, até porque ele conhece a minha história. E ele viu todos os processos dos quais eu passei nos últimos anos. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, ele tem um carinho muito grande por mim, a esposa dele também. Dá vontade de chorar. Foi muito difícil para mim soltar isso. Mas reflete a quem eu sou nesse momento e eu preciso soltar. Então, é isso entre a primeira e segunda onda, tá? Mas a segunda onda, ela vem muito essa questão do soltar. Então, por isso que eu comecei a soltar essa questão da religião. Comecei a soltar a opinião dos outros, a não me importar com o que os outros pensam sobre mim, sobre o que eu estudo, o que eu estou fazendo, sobre a minha mudança de mentalidade. Eu soltei completamente isso. E pé no freio no final da terceira onda, ou no final da segunda onda agora, no terceiro mês, pé no freio, aí o financeiro, ele ficou, né, assim. Então, refletiu bastante, refletiu sobre questões de padrões de relacionamentos. A neném tá aqui. Opa! Peraí, gente. Então, pessoal, voltando. Nem lembro mais qual foi a parte que eu parei. Senão eu vou ter que fazer emenda do vídeo de novo. Segunda onda, ela foi uma onda de muita limpeza, né? Uma onda assim de
emergiu muitas memórias do passado para que eu pudesse limpar. Em muitos momentos dessas ondas, né, entre a primeira e a segunda também, teve muita questão de fazer o Ho'oponopono para limpeza, né, de memórias, porque é necessário. Eu entendo que esse processo da ressonância é um processo individual, único, né, para cada ser, para cada pessoa que escolhe passar por esse processo. Para mim faz todo sentido, é algo que eu estou disposta a passar. Eu busco crescimento pessoal, eu busco o autoconhecimento, melhorar a minha vida em todos os aspectos possíveis, né? Me iluminar, sim, de forma espiritual, que é o que chamamos de encontrar salvação no mundo evangélico. E muitas pessoas acreditam que o que eu sigo é religião, e não tem a ver com religião. A ressonância não é religião, ela é uma ferramenta de limpeza de crenças, tabu, preconceito, zona de conforto, iluminação espiritual. Esse é um trabalho realmente espiritual. Ela te traz muita consciência sobre fazer o que é o certo. Então te traz muita consciência sobre fazer sempre o que é certo. Te traz consciência sobre não falar mal do outro, amar o teu próximo como a você mesmo. Se trabalhar o amor próprio em você. Você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratada. Você ter um olhar de amor para as pessoas. Não fazer nada de errado, não passar perna em ninguém. Então te traz muita consciência, essa consciência de que eu vejo que você pode passar anos em religião e as pessoas não vão mudar, porque precisa de fato mudar, é a consciência que tem que ser mudada, né? Opa! Eu tô com a neném em casa, hoje é sábado, e eu quero gravar esse vídeo, porque se eu deixar pra depois eu não vou lembrar das coisas que eu tô lembrando agora pra falar. Então, é uma ferramenta assim incrível de expansão da consciência, que te faz ter tua visão de mundo, ela muda completamente, sim. E a gente não tá fazendo nada de mal, nada de errado pra ninguém, né? Pra quem tem os tabus e os preconceitos. É uma ferramenta para te trazer crescimento pessoal, expandir sua consciência. Também tem a questão do desejo de mudar de profissão. Começa a fazer você soltar aquilo que você está agarrado há tanto tempo. Por exemplo, a profissão que eu escolhi lá atrás, eu escolhi essa profissão de forma inconsciente. Então, ela foi uma profissão que ela não me realizou profissionalmente e não me trouxe... Deixa eu ver como eu posso falar para vocês. Ela não me trouxe realização pessoal, financeira, estabilidade, não mudou minha realidade de vida. Então, foi uma profissão que eu escolhi inconsciente. Da mesma maneira, os relacionamentos anteriores, né, foram relacionamentos escolhidos de forma inconsciente. Então, foram relacionamentos que me trouxeram dores. E o que eu percebi sobre os padrões de relacionamento dos quais eu repetia, que eu atraía parceiros indisponíveis para mim, que eram presentes e ausentes ao mesmo tempo, que não queria... Estava só ali ocupando um espaço na minha vida, do qual não me trazia plena felicidade, né? Algo que o professor fala lá nas palestras também, é que quando você começa a fazer a ressonância, pessoas do passado voltam para te procurar. E sim, lá na primeira onda teve uma pessoa que voltou, que me procurou. E eu entendi que se alguém do passado voltou para te procurar, esteja ciente de que essa pessoa não mudou, foi você que mudou. Essa pessoa ela voltou por conta do seu eletromagnetismo, de alguma forma. Então, eu acredito que essa pessoa voltou para me mostrar um padrão que eu precisava conhecer sobre a indisponibilidade dessa pessoa para mim, né? Eu me sinto mais segura, mais em paz comigo mesma, autoconfiante, não estou desesperada para ter um relacionamento, tô bem comigo mesma, apesar de ser mãe solo e que sim, faz falta ter alguém te dando suporte, mas eu primeiro tenho que estar completa. Antes de ter alguém na minha vida, eu preciso me amar primeiro, me dar muito amor, para que depois eu escolha ter um parceiro que também me ame. Porque se eu for para esse lugar de carência, buscar um relacionamento,
eu não vou atrair coisa boa pra minha vida. Então, assim, são tantas clarezas que traz pra você, que se você tiver do modo inconsciente, cheio de tabu e preconceito, você não vai olhar deste lugar, né? E também sobre a atitude das pessoas, de sentar para falar mal dos outros. Eu não estou mais de acordo com isso, né? Eu não posso compactuar com isso, porque o que eu não quero para mim, eu não vou querer para o outro. E tem um livro da Florence que fala, acho que é O Jogo da Vida, né? Que essas conversas, elas custam muito caro, né? Falar mal do outro, falar coisas que não abençoa, ter tabu, preconceito. Então fala muito das leis espirituais, das formas que a gente tem que fazer as preces para que chegue, né, de forma ao mundo espiritual. E sobre o mundo espiritual, né, sobre quem Deus, porque só quando a gente faz o autoconhecimento, a gente estuda, que a gente vai saber quem é Deus de verdade, a forma que a gente tem que agir. Então, é sobre isso. Também me veio desde a primeira onda, desde quando eu vi os pedidos, né? Eu me tornei assim uma pessoa que ama ler. Comprei muitos livros. Despertei o gosto pela leitura. Então, virei uma leitora assim voraz. Desculpa nem me gritando. E um dos livros que eu comprei, vou mostrar aqui pra vocês. Vai estar em modo espelhado, porque eu tô com o telefone na câmera frontal, né? É o Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. E esse livro aqui, ele é fantástico. Inclusive, eu posso curar minha vida com ele e a vida da minha filha adolescente, né? Que tem essas questões emocionais. E pedi também na primeira onda sobre o meu propósito, encontrar o meu propósito de vida. E sim, essa clareza, ela já veio pra mim sobre qual é o meu propósito de vida. O que eu tenho que fazer pra mudar, né? Pra ser direcionada a fazer o que é meu propósito de vida. Então, assim, eu comecei a soltar a questão da profissão atual, porque já não me identifico mais. Mas sim, ao mesmo tempo eu ainda não soltei de uma vez por todas, mas comecei a soltar em consciência. E quando você solta em consciência, a sua realidade ela muda. Então, as pessoas que compravam, elas foram se afastando, né? Sobre as amigas mais próximas, eu percebo que tem muita questão como que eu posso dizer? A questão de pensamentos, né, gente? Os pensamentos não ressoam mais por conta da frequência que muda. Então, assim, é natural que isso aconteça. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de respeitar cada ser, a escolha de cada um. E é isso, né? Assim, tem coisas que a gente vê que não ressoa mais, né? Tem coisas que a gente precisa soltar para dar lugar ao novo. E é um trabalho um trabalho interno, né? Muitos livros que eu comprei para ler, O Despertar da Consciência, do Neville Goddard, 2 livros do Joe Dispenza, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, Como Se Tornar Sobrenatural, toda a coleção da Florence, O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, A Força Criadora da Palavra. Tem muitas afirmações incríveis aqui. A coleção da Florence, que eu não vou lembrar agora para falar. O Poder Está Dentro de Você, que eu não lembro o autor para falar agora. O Segredo, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Deixa eu ver outro. Tem um livro que é O Desaparecimento do Universo, eu tô acompanhando o audiobook dele. O outro livro é um livro fantástico também. Eu acabei esquecendo o nome dele, calma aí que eu vou ver, só um minutinho. Esse aqui, ó, Peça e Será Atendido. Vai ficar como se estivesse de cabeça ao contrário, desculpa, mas a câmera ela tá frontal. Então, se ela tivesse de costas, que aí é, né? Peça e Será Atendido, da Esther e Jerry Hicks. Eu vou ler ainda, não li. O Cabalho, que fala sobre as leis herméticas. O Poder do Agora, porque a gente tem que viver no presente, não no passado e nem no futuro.
O Poder do Subconsciente. Eu comecei a ler, mas não terminei. Tem muita coisa já aqui marcada. Muitas anotações. A segunda onda, ela foi uma onda fantástica, assim, que eu expandi muito, veio muito soltar. E também eu fiz muitas anotações, tá? Então, assim, que eu posso avaliar é que, assim, é uma ferramenta incrível, fantástica, maravilhosa. E só tem essas questões, assim, que às vezes que aflorou em mim foi muita questão do medo, que é algo que eu nem sabia que eu tinha tanto dentro de mim, sobre as questões espirituais. Então, eu tive, sim, algumas situações que ocorreu comigo nesse quesito espiritual. Desculpa, gente, coceira no cabelo, ai meu Deus. E o que mais? Fiquei com medo, pedi ajuda pro professor Hélio, pedi no final da segunda onda, ele me ajudou, agora também de novo, e é isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui resumir em 20 minutos para não ficar um vídeo tão longo e tão cansativo, né? Teve muito soltar da religião, soltar situações, soltar pessoas, soltar a opinião dos outros, ler muitos livros, né? Porque aqui só vai trazer meu crescimento para mim. Saber que a tua mente, que os teus pensamentos e sentimentos controlam a tua realidade, que você cria a tua vida com base no que você pensa e sente. Se você pensa na escassez, você cria mais escassez. Se você pensa na falta, você cria mais falta. Se você pensa que você é abundante, você tem abundância. Então, às vezes, a gente não percebe que está criando. Eu estou extremamente potencializada, né? Então, eu percebo que com essa questão, a segunda onda, agora já no final, ela já foi mais desse jeito, né? Mais delicada. Mas por conta dos meus pensamentos, porque às vezes a gente esquece que está criando a sua realidade, né? E como diz o livro aqui, peça e será atendido, né? A força criadora da palavra. Então, eu aprendi que as nossas palavras são varinhas de condão, que os nossos pensamentos, eles são uma frequência. Todas as pessoas que chegam às nossas vidas têm ressonância, é porque tem ressonância em algum nível, né? De pensamento, ideias de pensamento. E no final eu passei por uma separação de 2023 para 2024. E ali eu tive a clareza, né, depois de muito tempo, que a pessoa que eu tinha traído para minha vida, no final do relacionamento, né, depois que o relacionamento acabou, na verdade, era alguém que ressoava comigo, porque eu estava extremamente ferida. E essa pessoa, ela ressoava dessa forma, né? Vingança, ódio e tudo mais. Então, assim, a gente não atrai o que a gente quer, mas o que a gente vibra no nosso interno, aquilo que se tem no seu interno, você vai atrair pra você. É sobre isso, tá? Se eu lembrar de mais alguma coisa, depois eu volto pra finalizar o vídeo. A princípio, eu vou finalizar o vídeo com isso já, tá? E eu espero que eu tenha sido contribuição pra vocês de alguma maneira. Desculpe a bagunça da neném.